Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Respirar 9, desta feita no âmbito da nossa campanha Bem Quer, e para assinalar um dia muito especial, que é o Dia Internacional da Não Violência. Embora hoje, nesta conversa, que vamos acabar por falar do negativo desta realidade, que é a violência, mas não deixa de ser interessante assinalar que neste dia se assinala o legado de Gandhi, que dizia que a não violência não é algo que possamos usar como peça de roupa, mas é algo que tem de estar no nosso coração e ser a essência do nosso ser. Este começo filosófico é para compensar o facto de a seguirmos falar coisas um bocadinho menos filosóficas e mais concretas. No entanto, deixarei ainda uma nota importante sobre isto. Nas notícias aparece sobretudo a nota da violência, mas a verdade é que está demonstrado que os protestos não violentos são duas vezes mais eficazes a conseguir mudança social do que a violência. E que basta que 3,5% da população se envolva em protestos não violentos para que haja mudanças de políticas, o que de facto nos leva a refletir sobre a falta de participação na nossa sociedade. Eu tenho comigo hoje um conjunto de pessoas que nos podem ajudar a refletir sobre, vá lá, o outro lado disto, o lado da violência. À minha direita tenho a Alexandra Seabra, ela é coordenadora do Serviço de Psicologia Clínica da Unidade Local de Saúde Oeste, o LIS Oeste. À minha esquerda tenho o Rodrigo Ramalho, chefe de divisão de Educação e Atividade Física do município de Porto Velho. São títulos longos, tenho que ter à minha cábula. Novamente à minha direita tenho Rodrigo Ramalho. Desculpa, não escrevi mais, desculpa. Tenho Júlio Teodoro, a minha cábula está a cair, chefe da secção de Prevenção Criminal e policiamento comunitário da GNR. Correto? Não me enganei. Por fim, last but not least, tenho a Filipa Correia. Ela vai ter assim em cima, tem ganho outra vez. É responsável do gabinete de apoio ao aluno e à família da ESCO. Pelo menos difícil de compensar. Então, eu dei nota das questões da não violência, mas agora vamos falar realmente daquilo que nos angustia por vezes, que é o fenómeno, os fenómenos de violência. Eu ia propor duas rondas de conversa. Numa primeira ronda, ia convidar-vos individualmente a falarem um pouco daquilo que têm observado como tendências de violência. Se há mais, se há menos, que tipos de violência estão em crescimento ou não. E numa segunda ronda, eu propunha que nós fôssemos às causas e aos possíveis remédios. Ou seja, para terminarmos uma relação um pouco mais positiva, propunha que fosse essa a nossa lógica hoje. Portanto, começando aqui pelo meu lado direito e pela primeira ronda, doutora Alexandra, como é que estamos? Tendências, números, como é que estamos? Os números têm vindo a subir. Não, nós temos um grande projeto que tem a ver com o Plano Nacional da Direção-Geral da Saúde, o Plano Nacional da Violência ao longo do ciclo de vida. Somos dependentes de grupos autónomos que são independentes e autónomos cientificamente para lidar com estas situações, grupos de crianças e jovens em risco, grupos de violência no adulto, violência no idoso e grupos de outros profissionais de saúde, com quem trabalhamos em parceria com a GNR e com o PSP. Aliás, não é só no grupo contra a violência contra os profissionais, mas também nos outros todos, em todas as outras áreas, porque temos os cuidados primários, onde a GNR atua muito nesta área em articulação com a saúde. Somos a porta de entrada, não é? As urgências são a porta de entrada de muitas situações que ligam pelas escadas, que bateram com a cabeça no armário, que caíram, enfim, aquelas histórias que nós ouvimos, mas que depois, quando começamos a desmontar e a conversar, verificamos que não é. São histórias de violência pesadas,
algumas de muitos anos. E há uma coisa muito engraçada que não tem graça nenhuma, que é a questão de muitos casais de idosos que viveram sempre em violência, mas elas não sabem que estão a viver em violência. Ou seja, é o normal. É o relacionamento e o padrão de comportamento normalíssimo. Faz parte. Já com a mãe era assim, o resto a tia era assim, depois a voz era assim, e o padrão vai-se repetindo e vai sendo transgeracional. E esse fenómeno está a mudar com a nova geração? Ou nem por isso? Não parece. Os números Infelizmente, não. os números aumentam. Aliás, o último relatório da violência no namoro indicou um aumento dos números da violência. O bullying também, mas temos ali a Filipa, a doutora Filipa, que com certeza estará mais a par dos números, apesar de trabalhar também em educação. E o padrão continua a ser transgeracional. Muitos em casa têm situações de violência e trazem comportamentos com eles e a forma de resolução de problemas não é a não violência, não é pela negociação, a gestão de conflito, mas pela violência. Queria aproveitar esse seu panorama abrangente, embora preocupante, e passar aqui a palavra ao Rodrigo Ramalho, porque no meio disto tudo, as autarquias e os decisores políticos também têm algo a dizer sobre isto. E naquilo que é a sua experiência, concorda com o que acabou de ser dito e como é que vocês veem esse fenómeno, sobretudo neste universo escolar de tutela? Bom dia, muito obrigado já pelo convite, é um prazer estar aqui, obrigado a esta respira. Bom dia também aos meus colegas de mesa. O assunto é pesado, mas é importantíssimo recordá-lo de frente, não é? E pensar sobre ele. De facto, os números têm aumentado de violência na escola, nomeadamente na escola, é por onde podemos começar a falar, pelo menos no meu caso. Os dados da PSP vêm nesse sentido, em termos nacionais, e Torres Vedras não é, obviamente, uma ilha em termos nacionais. Assim como a escola não é uma ilha na nossa sociedade, não é? A escola é um espelho daquilo que se vive fora da escola. E quando temos uma sociedade um discurso político extremamente polarizado, não é? Onde encontramos facilmente os culpados, é sempre um grupo qualquer que não o nosso grupo. Uma sociedade onde as redes sociais têm um impacto cada vez maior e que são, muitas vezes, encobrem reações a quente e reações que são muito mais radicais, muito mais agressivas do que muitas vezes no cara a cara. A escola, obviamente, sofre desses males e, portanto, a violência tem, ao que consta, aumentado, segundo os dados que temos. É uma violência diferente, não é? É uma violência que muitas vezes não é física, não é da agressão física, mas muito da agressão psicológica, até porque a possibilidade de contacto permanente 24 horas entre os jovens permite um bullying através do telemóvel, através desse contacto digital que antes não havia. Portanto, é de facto algo que nos preocupa imenso. Até porque antes eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã mais velha, e sempre me lembro de ninguém mais dizer que só descansava quando ouvia o terceiro entrar em casa. Aquela sensação que em casa estamos em segurança. Eu acho que essa hoje em dia é naturalmente uma falsa sensação, porque os jovens fechados nos seus quartos têm acesso a conteúdos inimagináveis e que os pais muitas vezes que não estão atentos a essas qualidades, ou porque muitas vezes não sabem, não conseguem estar atentos, não controlam minimamente aquilo que os jovens fazem fechados nos seus quartos com um computador à frente, ou com um telemóvel, baixa um telemóvel na mão. E é aquela falsa sensação de insegurança na rua, que também nos parece que é uma falsa sensação de insegurança, porque Torres Vedras é, na generalidade, uma cidade segura. Assim como a maior parte das cidades médias em Portugal, as pequenas cidades. Obviamente que há problemas na rua, com certeza que sim, mas o maior problema é não estar na rua. E acho que as crianças e os jovens sofrem bastante disso,
porque ao estar na rua em contacto uns com os outros, dialogam, aprendem a negociar, aprendem a estar com o outro e a respeitar a diferença do outro. Cada um fechado no seu quarto, esse respeito não se desenvolve e não se cria. Portanto, para mim, de facto, o crescimento de um tipo de violência que não existia aqui há noutra geração, uma geração atrás. Portanto, é, obviamente, algo que nos preocupa e que nos deve fazer perceber como é que podemos combater isto. Essa sua observação leva-nos a pensar que, se calhar hoje em dia, a rua é mais um espaço de não violência do que o online. E eu acredito profundamente nisso. Portanto, temos que trabalhar para trazer as pessoas para a rua, porque quando estão na rua estão em comunidade, estão em contacto umas com as outras, e isso é um segredo absolutamente fundamental para criar comunidades mais coesas, mais amigas uns dos outros, e para combater estas questões de violência, com certeza que sim. Na nossa ronda de soluções vamos explorar isto. Filipe, aproveitando aqui esta nota sobre o universo escolar, acho que faz sentido chamá-la à conversa. É isto que observa também na escola? Como é que vocês lidam com isso no caso da ESCO? Eu diria que concordo em absoluto com o que foi dito. Mais do que a rua, acho que a importância é a relação. Seja dentro de casa, seja nas escolas, seja na rua, porque o que nós observamos também é que a rua também neste momento tem contextos violentos no sentido dos adolescentes, que é a minha área, né? Ou seja, sempre houve violência nos sítios noturnos, nos sítios onde nos movimentávamos enquanto adolescentes, o que eu sinto, e tal, aquele sargento de Só virarei. eu estava a tentar perceber ali o sargento Teodoro que poderá confirmar isto melhor do que eu. O que me parece é que, os relatos que os alunos contam, é que há uma escalada de violência. Quer dizer que os miúdos não estão a controlar as suas emoções porque não têm esta parte relacional. E eu acho que a escola é o melhor, um dos ambientes mais privilegiados para nós conseguirmos, através da crise de uma nova relação, né? Tentar que os vínculos que eles estabelecem com a comunidade escolar, com as figuras de referência, sejam mais protetores e mais securizantes. Né? E a partir daí nós vamos conseguir trabalhar toda a parte emocional, parece-me. Agora, parece-me também que questões de bullying também estão cada vez mais generalizadas e eu acho que aqui importa que as pessoas que trabalham nestes sítios, nas escolas, consigam fazer esta triagem, porque há aqui um lado de convivência que é um lado agressivo, de alguma forma, mas não é um lado de violência. Há um lado da violência que é preciso viver, que estes miúdos precisam de viver. E precisam de se autocontrolar e na relação controlarem-se, não é? Os impulsos violentos estão lá, não vão sair para lado nenhum. Então é na relação que eu acho que eles devem ser controlados. E a nossa escola tenta muito, enquanto solução, fazer isto, não é? Porque eu acho que não se pode generalizar como se generaliza neste momento, em que temos pais, por exemplo, que uma relação mais agressiva entre colegas, que pode ser resolvida entre pares, passa a ser um problema dos adultos e passa a ter que ter uma dimensão muito mais sistémica e não tão relacional. Não sei se me fiz entender. Parece-me que, por exemplo, temos pais neste momento a irem à escola pedir satisfações a colegas, não é? E, portanto, perdeu-se os adultos dentro da sala, perdeu-se as figuras de autoridade. E eu acho que essas têm que voltar no sentido em que a minha relação com a pessoa faz-me ter uma dimensão empática e faz reduzir isto, né? E enquadrar estes impulsos que todos nós temos. Portanto, nós não temos que, não sei se Alexandre concorda comigo, mas acho que não podemos diagnosar neste momento o que é o bullying, tudo é bullying, e portanto precisamos de técnicos nas escolas e de professores preparados para fazer esta triagem. Precisamos também de menos presença de adultos nas relações, nestes miúdos estão muito sozinhos em casa, no computador, mas é verdade que não fazem nenhuma atividade sem que adultos estejam em presença. A Câmara nisso tem trabalhado muito esta parte de brincar na rua, da importância de eles estarem entre pares,
claro, com uma vigilância de um adulto, mas deixá-los também gerir algum lado que vem da relação, e é este crescimento da rua que eu acho que é importante salientar. E não diabolizar também, daqui fazendo tendo uma perspectiva um bocado diferente, não diabolizar aquilo que são as nossas produções mais agressivas e que precisam de ser trabalhadas e vividas em sociedade. Ok. Isto é uma boa explicação também para a segunda ronda, das origens, digamos assim, do problema que se vivemos. E eu terminava, não inocentemente, passando ao Sargento Júlio Teodoro, que tem uma visão completamente diferente e provavelmente também mais abrangente. Imagino que no quadro da sua atividade lida com todas as manifestações mais visíveis do que é a violência e como é que o que o Rio faz sentido e como é que acrescenta algo pela perspectiva das forças de segurança. Bom dia, colegas do painel. E agradecer em nome do Governo Nacional Republicano do Comando de Geras, eu concordo com o que foi dito. E pegando aqui na questão do bullying implica uma prática reiterada. O bullying sempre existiu. Não se chamava bullying, mas sempre existiu. E hoje em dia há uma tendência, e ainda bem que nestas coisas deve ser cabo por excesso, dos pais, como da professora, vão lá pedir satisfações aos auxiliares, vão pedir satisfações a toda a comunidade escolar, porque alguém fez alguma coisa ao seu menino. E não quem tem diz, estão frente de mim. Não é? Isto é dizer, o bullying implica a prática repetada. Ou seja, temos que perceber o que é que está a acontecer aqui. Se é o crescimento entre as crianças, se é exatamente, se é o bullying propriamente dito. Nós temos verificado que o bullying propriamente dito tem evoluído para formas mais violentas. Okay? Tem a ver com tudo que foi aqui falado. Seja, quando acontece e quando nós consideramos bullying, é mesmo coisas, situações violentas. Não há. Mas há a tendência para qualquer coisa é bullying. E o bullying, às vezes não é bullying. Às vezes a escola para crescimento, é puxar a orelha. Lá quando os miúdos que são violentos, e as crianças inocentemente às vezes são violentas, nos atos e nas palavras, quando avançam para situações das ofensas que nós todos sabemos que são más, que provocam o outro, e a partir do momento com uma criança que se sente incomodada, a situação tem que parar. Como do outro lado, mas tem que ser corrigido, tem que ser retificado. E por isso, todos nós fazemos parte da solução. Como é que se pode mitigar estas situações? É que trabalhamos todos em rede. As forças de segurança, a comunidade escolar, os pais, os filhos. E que concordo também. As crianças jovens têm fechadas em casa num computador. Os pais, às vezes, a maior parte das vezes, não têm culpa, que é a vida, é o trabalho. E os miúdos ficam sozinhos e ficam isolados. Como estão isolados, acho que são mais suscetíveis de serem provocados e de tornarem. Terem outras condutas menos próprias. E nisto o município tem trabalhado muito bem. Nós trabalhamos com 3 municípios, todos também trabalham bem, mas todos os geralmente é muito empenhado. Que é trazer realmente as crianças para a rua, os jovens para a rua, e quando eles estão entre eles todos, até que nós adultos conseguimos percepcionar de maneira diferente. E nós, forças de segurança, conseguimos percepcionar de maneira diferente. E dar-nos menos falsos alarmes de bullying. Nós percebemos quando podemos separar ali as águas. E acho que esse é o caminho que está a ser percorrido. Acho que é o caminho adequado. Depois, passando a Alexandre, outros tipos de violência contra idosos ou contra os mais frágeis, nós temos, isto tem vindo a verificar também com mais agressividade. Os ilícitos são mais agressivos e acontecem muitas vezes dentro de casa. Por isso é que o nosso projeto da Guarda, das Forças Armadas, de visitar os idosos porta a porta.
É percebermos o que é que está a acontecer. Porque às vezes uma pessoa está lá a viver e ele não sabe a pele. Outra coisa que nós temos também verificado é que há mais facilidade, ao menos, as pessoas antigamente o espaço em casa não saía de casa. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer vizinho denuncia. Por tudo e por nada. Mas volto a dizer, lá está. Mais vale por excesso do que por defeito. E isso tem-nos ajudado imenso a percepcionar e a separar o essencial do acessório. E isso, pá, depois o nosso trabalho junto da saúde, conseguimos perceber as dinâmicas que estão a acontecer. Agora tem acontecido. No nosso conceito tivemos 4 suicídios em maiores de 65 já este ano. Como é que isso compara com o ano passado? É mais? É mais. É mais. Depois, no geral, também já tivemos este ano 5 mandados de condução de menores, só no Conselho. Ou seja, menores foram retirados e foram para casas de acolhimento, das instituições. Isto está a acontecer. Claro que todos nós também, nós, Forças de Segurança, autoridades judiciárias, saúde, estamos a aliar as nossas ferramentas. Estamos a aliar as nossas ferramentas. E isto ajuda-nos a todos enquanto comunidade. Porque isto é mau, mas o pior era nós não resolver. O pior era a comunidade não resolver. E o facto de trabalharmos muito integrados, estamos cada vez mais integrados, isto permite-nos soluções. Permite também o sentimento de segurança. Não deve ter tudo isso. O nosso conselho é. Nós temos problemas. Toda a gente tem problemas, ainda bem que somos uma sociedade e as coisas às vezes. Mas nós temos as sensações, percepções de insegurança do ponto de vista da Guarda Nacional da República. E nós trabalhamos o conhecimento comunitário, percebemos que não é que somos seguros e que se continuarmos com este caminho ainda podemos criar mais sentimento de segurança. É a nossa visão. Obrigado, Júlio. Antes de passar a palavra, agora passo a nossa segunda ronda, e pegamos, no fundo, já começou a falar de algumas soluções no trabalho em rede, a proximidade, no caso do trabalho das autoridades, como 2 estratégias para mitigar este problema. E eu agora, nesta segunda ronda, ia pedir que, na mesma linha do que propôs, passássemos então agora à lógica de, ok, a situação não está a melhorar em muitos aspectos. Quais são as possíveis causas e quais são as possíveis soluções para contrariar algumas dessas tendências? Dando só nota daquilo que eu ouvi até agora, há aqui um tema recorrente, a propósito do bullying. Este é o mês de combate ao bullying, outubro, e, portanto, estamos a falar também na altura apropriada do assunto. Mas dentro do bullying ou de outros fenómenos, o que eu estou a ouvir aqui é um modo que, acidentalmente ou não, o Rodrigo deu, que é esta dicotomia entre, no passado, a casa era um espaço de segurança, hoje, curiosamente, a casa, nos vários exemplos que eu estive a ouvir, já não é bem assim. Pode não ser. Ou pode já não ser. Já mudou essa representação da casa. Essa visão é pode não ser. Pode não ser, exatamente. Porque por via todos estes fenómenos do online, por via destes fenómenos, e em contrapartida, a rua já não é necessariamente um sítio tão inseguro, mas pode ser um sítio de convívio, pode ser um sítio até de não violência também. Deixa-me só fazer um pedido, desculpa, vou usar a maior parte da violência que nós passa assim mesmo. Também não podemos ver. Há quem diga que a casa é menos segura. É muito menos seguro do que alguns autores estrangeiros dizem que sim, que a casa devia ser um elemento mais seguro, é menos seguro que temos o cyberbullying, se senhor é em casa, a violência do idoso normalmente também é em casa, violência doméstica também é em casa, portanto, isto depois toda a gente canaliza estes comportamentos e lá está tal o relacionamento e a gestão de conflitos, a empatia, o saber relacionar-se, não são concebidas como formas de negociação na relação com o outro, mas sim a violência.
Eu estou inteiramente de acordo que a articulação entre os diferentes partes da comunidade é fundamental para combater este fenómeno. Nós na saúde, enquanto porta de entrada na área, sobretudo física e psicológica e sexual, não podemos também esquecer, temos protocolos de atuação logo à entrada. Portanto, se verificamos que é um caso de situação, é logo são logo desencadeados protocolos, em articulação com a PSP e com a GNR, porque de vez em quando tem que vir, porque a pessoa não, enfim, depois há várias dinâmicas, até, às vezes até com a própria GNR. Temos a questão depois da Polícia Judiciária, que articula muito na área do abuso sexual. Tem um piquete especializado. Articulamos com o Instituto Nacional de Medicina Legal, que temos mesmo dentro de um gabinete, dentro do hospital, que é logo, é uma relação muito aberta connosco. E faz logo uma avaliação no timing certo. Isto faz parte da resolução do problema, porque sendo crime público, que ainda não é, sendo crime público, isto passa para um outro nível da justiça, mas que já não é, aqui já nós não intervimos. Já passa por outro nível. Agora, isto é um fator multifatorial. Não é um fator que nós dizemos que causa, explica. E começa logo quando as crianças estão dentro da barriga da mãe e a mãe leva neste caso do pai, é agredida, ou do pai ou do outro companheiro, e é uma altura de elevado risco de violência doméstica. Começa logo aí. A criança sente. A criança ouve. É um ser que já está em formação e em desenvolvimento. Vai transportar esse trauma. E vai se desenvolver e depois continua a haver o relacionamento e ela própria já é vítima, também legalmente considerada vítima de violência, em termos legais e tudo. Portanto, a legislação tem evoluído muito bem. Depois, o tempo da sua aplicação é outra história. Em relação à questão de Torres Vedras, que eu estive ali a ouvir os números dos idosos e do suicídio, na saúde nós temos a articulação com o Ministério da Administração Interna, em que existe uma análise, uma equipa multidisciplinar com os diferentes ministérios, e existe uma equipa multidisciplinar de análise retrospectiva da violência, do homicídio, em que casos que são arquivados, é feita uma autópsia psicológica e vai-se ver onde é que falhou o percurso na saúde, na escola, na família, nos médicos, enfim, em todos, nas forças de segurança, e muitas vezes somos confrontados com os médicos que não registram. Isto é uma falha gravíssima. Eu estou a falar pela saúde, não é? Para resolver o problema, nós temos que registar as coisas para depois, quando forem a tribunal, podermos ter prova dos factos. E nós somos considerados uma zona vermelha. Os indicadores da zona oeste não são perfeitos. Da zona oeste são considerados a zona vermelha na violência, no suicídio, no alcoolismo, que são tudo fatores que estão interligados
nesta questão. Os mais preditores da violência, não é? E muitos outros. Claro. Há fatores da personalidade, porque os agressores, eu faço alguma compatibilidade dos agressores. E os agressores não sabem o que é empatia, não sabem o que é estar no lugar do outro. Acham que têm um controle total, não veem o outro como uma pessoa. O outro não é uma pessoa. É uma relação de desigualdade. Eu é que sei, eu é que mando, tu fazes aquilo que eu quero. Portanto, não há diálogo. Não há. Não. O outro não é um outro enquanto não sei. Não há o pai. Não há o pai. Quer dizer, podemos ficar aqui. Na saúde ainda há muito a fazer. Então vamos passar aqui o. Acho que sim. antes de Eu aprofundar. não quero manipular, por favor. Rodrigo, faça o que foi ouvido e falando agora um pouco mais, tentando migrar a conversa para a esfera não só das causas, mas também das soluções. O que é que lhe parece que poderão ser não só as causas, algumas causas imediatas, como soluções para mitigar o problema? Se me permite, antes de ir à escola, porque penso que é mais ou menos esse o foco da minha intervenção, referida à questão dos idosos. Nós temos um programa com cerca de 2.000 séniores sobre disposição e fazemos estudos de avaliação do impacto e também da forma como os séniores veem esse projeto, tudo séniores com mais de 60 anos. E muitos nos dizem, é maioritariamente feminino público, e muitos nos dizem que são as únicas 2 horas por semana que não saem de casa. Portanto, é também o combate à solidão, que é de uma violência enorme, a pessoa viver isolada e fechada em casa. Não é? É uma violência enorme para essas pessoas. São 10% da população, 10% da população com mais de 60 anos que está envolvida neste projeto, que acreditamos também que é este. Porque lá está, tira as pessoas de casa e depois as pessoas em contacto. Os benefícios físicos da prática da atividade física são muito estudados e são evidentes, mas há, obviamente, os benefícios sociais do convívio e do combate à solidão. O problema da escola nasce logo à saída de casa. Se calhar, quase todos nós íamos a pé para a escola em grupos de amigos que íamos apanhando pelo caminho, onde íamos conversando, onde íamos dialogando, onde íamos fazendo alguns separados extremamente saudáveis, não é? E chegávamos à escola muito felizes. Hoje as crianças conhecem a cidade através do vídeo do carro dos pais, não é? E são transportados muitas vezes, podem ver 200 ou 300 metros de casa e vão de carro aqui à porta da escola, completamente sozinhos, fechadas no carro, sem conviver com os seus colegas. Depois, em vez de passarem 5 ou 6 horas na escola, passam 8 a 10 horas por dia na escola. Vamos falar de crianças dos 3 aos 10 anos, para as quais vivem um conceito de escola a tempo inteiro, que é uma necessidade social, não vamos negar isso, faz com que as crianças entrem na escola. As escolas de Torres Vedras todas abrem antes do também, no conceito de Torres Vedras. E a maior parte das crianças entra às 8 e sai às 6 da tarde. Tem um horário de adultos, não é? São mini-adultos. Têm um horário de trabalho maior que muitos de nós temos no nosso local de trabalho. E portanto, aquela escola da rua que muitos de nós tínhamos depois do almoço, ou às 3h30 da tarde, que estávamos na rua a beijar com os nossos amigos, perdeu-se completamente. Portanto, o papel da escola tem de facto mudar, não é? E dentro da escola já não se deixam as crianças brincar aos índios ou cowboys, a matar e morrer, ou aos jogos de luta, o play fighting, que é muito estudado. A escola tem um medo enorme que isso aconteça porque pode acabar mal. Acaba muito pior se não se deixar que as crianças tenham essas brincadeiras. Que é uma forma das crianças aprenderem a regular as suas emoções, a sua força e aprender a estar com o outro também nesses momentos de aparente tensão. Muitas vezes é a brincar que se conhecem e que percebem como é que podem agir com o outro, mesmo numa situação de aparente violência. E depois saem da escola às 6 da tarde, ou vão direto para casa, onde se fecham no quarto, ou vão para outra atividade estruturada, para o inglês, para o futebol, a música, onde estão outra vez com um adulto a dizer o que é que devem fazer e, portanto, a cumprir regras que lhes são impostas, não aprendendo a criar as suas próprias regras. Toda a brincadeira, e foi para exatamente isso que gostava de falar, é sobre brincar, obrigado por ter já levantado o véu. Quando as crianças brincam, um pedagogo italiano, Francesco Tonucci, diz que as crianças só brincam na ausência de adultos. Porque quando o adulto está presente, tem sempre aquele impulso de interferir. Não faças isso, não faças. Porquê não brincam assim? É deixar as crianças. E elas próprias ficam condicionadas. Exatamente. E se elas não tiverem a interferência do adulto, elas vão criar as suas regras, porque há sempre regras numa brincadeira. E são muito mais ricas se forem criadas pelas crianças em negociação umas pelas outras.
Porque a brincadeira não tem a regra de uma partida, mas ao longo da brincadeira se vão criando essas regras em negociação. Estas crianças serão adultos muito mais preparados para dialogar com o outro, para perceber a diferença e para chegar a pontos comuns de entendimento. Se não fizerem isso em crianças, não vai ser em adultos que vão conseguir fazer isso. Portanto, estamos a preparar, de facto, gerações que não sabem dialogar, não sabem ceder, não sabem compreender e tentar aceitar o outro. Portanto, é de facto uma alteração brutal do papel da escola, que tinha os alunos 5 horas por dia e passa aquilo 8 a 10 horas por dia. E não pode acontecer quando as crianças passam 8 a 10 horas por dia na escola, a escola diga não há tempo para brincar. É porque alguma coisa está muito errada. Ou que têm uma fobia pela segurança ou pela insegurança do espaço escolar. Quando dizemos que a violência na escola aumentou, continuo a dizer, isto digo eu, que é dos espaços mais seguros que as crianças podem ter. Tem profissionais qualificados. É um espaço onde estão em grupo, não estão isoladas, só com um adulto que pode ter outro tipo de problemas. Portanto, é um espaço que tem a maior parte das crianças se sente confortável, não ignorando que há problemas nas escolas, de bullying, etc. Assim. Mas é um espaço de acolhimento para as crianças. E principalmente nestes anos mais novos, dos 13, dos 10 anos, tem que haver espaço para brincar e tem que haver liberdade para brincar nos espaços escolar. Temos de deixar as crianças brincarem à luta, porque isso vai torná-los, de facto, jovens e adultos muito mais preparados para lidar com eles. Esse pode ser um dos segredos. É o promover o brincar livre, não só dentro da escola, mas fora da escola. Nós temos feito algum trabalho nesse sentido. Se formos ao Jardim da Graça, à sexta-feira, das 5h30 às 7h30, é um espaço que convidamos todos, sem inscrição prévia, é só aparecer, para as crianças brincarem livremente no espaço público. Um espaço aberto, que não tem vedações. A legislação obriga todos os pais infantis a estarem vedados. É uma coisa meio estranha, não é? É um bocadinho para os adultos deixarem lá as crianças e irem embora, porque eles são fechados. E como aqueles parques para os cães. Mais ou menos. São guetos para brincar. Não há necessidade. A cidade tem que ser uma cidade amiga. Uma cidade que é amiga das crianças. Uma cidade que é amiga de todos. Onde todos se sentem bem. Onde as crianças se sentam bem a brincar. Portanto, é isso que tentamos também fazer um pouco. É dentro da escola e fora da escola, essa promoção do brincar. Porque é nesses anos que estamos a preparar as pessoas, as crianças, para no futuro serem pessoas mais capazes de dialogar com o outro, entender o outro e chegar a pontos de acordo com o outro. Portanto, o brincar é, se calhar, um dos grandes segredos para resolver alguns dos problemas da violência. Eu falei, começa logo mal quando as crianças vão de carro para a escola. Começou esta semana, começou na segunda-feira, ou recomeçou, porque tem havido já desde o ano passado, já tem o Voo a Pé para a Escola, que convida os pais a deixar as suas crianças, no primeiro ciclo, irem a pé para a escola. Temos um monitor que acompanha as crianças, vai passando pelas casas dos idosos e vai até à escola. Neste momento temos 10 crianças inscritas, quando temos centenas e centenas de crianças a frequentar os escolas do município da cidade. Desse comboio vai aumentar. Nós esperamos que sim, nós vamos para isso. E amanhã começa o Bora de Bike, que é a mesma coisa, mas bicicleta. Só à sexta-feira, porque o logístico é mais complicado também para as famílias. E temos também poucos. Olhando para as crianças, seja entre outros, penso que saberá isso perfeitamente. E na segunda-feira fomos visível a alegria das crianças a fazerem um caminho de casa para a escola em conjunto, a brincar como nós fazíamos antes, a equilibrar-se na bordinha dos passeios, a subirem o muro e a descer. Era coisas que nós, se calhar não estava a chover, mas quando tiver vão, com certeza, pisar uma poça propósito, que isso faz parte de ser criança, não é? E estamos a evitar que façam isso tudo. E depois não queremos que elas sejam violentas. Não dá. Não pode ser. E agora? Empurrar. E fechando cada um dos outros. E nada disso é bom. Claro, exatamente. É muito natural. É um comportamento inato. Brincar o play fighting, brincar a bola. Filipa, estavas atenta a ouvir. Então, em Enesco, brincas? É a escola, vai com adolescentes, não é? E, portanto, eu acho que se brinca. Continua-se a brincar. É ser correta a responder à pergunta, mas eu acho que se brinca e acho que esta tem uma característica. Nós não temos auxiliar de ação educativa. Portanto, os nossos somos uma escola pequenina, temos essa vantagem, que eu acho que pode ser uma das soluções que não vivéssemos numa sociedade onde o dinheiro é que manda tudo. Mas dizer que não temos auxiliares de ação educativa, eles, os próprios jovens autorregulam-se, têm que ter sítios onde denunciam os seus incómodos, não é? E para isso
nós temos que promover aqui a denúncia também. É isto que a Alexandra falava, de haver pessoas que sofrem de violência na terceira idade e não percebem que estão a ser vítimas de violência. E isto acontece em várias áreas, em muitos setores. E, portanto, os miúdos terem esta noção de que estão desconfortáveis e precisam de um espaço onde possam colocar esse desconforto, um espaço seguro. Depois podem ser guiados a perceber o que aquilo é, mas é importante que hajam estes sítios nas escolas, sítios onde os miúdos se sintam confortáveis a conversar. E há pouco nas escolas, porque nós vemos, eu trabalho com adolescentes, portanto vêm já muito desconfiados com o ambiente escolar, não é? Também vêm de grupamentos de escolas muito grandes, onde o anonimato às vezes é uma realidade e, portanto, vão passando despercebidos e as angústias não têm um espaço de partilha, não é? Ali na escola não temos auxiliares de ação educativa, eles têm espaços abertos onde podem ir denunciar e dizer o que é que está a passar. Depois há uma triagem, há uma avaliação sobre perante que situação estamos e pronto, o que é que nós promovemos? Promovemos vínculos seguros entre os professores e os funcionários, achamos mesmo que a comunidade, e brincar para a rua, a comunidade tem que continuar ou tem que resgatar o seu papel de cuidado. Para criar uma criança é preciso mesmo uma aldeia e nós temos que nos responsabilizar com isso, não é? Porque não adianta nós dizermos é bom nós treinarmos eles irem para a escola a pé, mas depois nós temos que respeitar a comunidade responsabilizante por eles irem à escola a pé, não é? Eu lembro de crescer aqui em Torres Vedras, eu estudava no Henrique Judeiro, eu descia a rua, meu pai trabalhava no fim da rua. Se eu fizesse porcaria no meio da rua, eu chegava ao fim da rua, meu pai estava à porta para. Portanto, havia uma rede, os pais não precisavam de estar. Eu acho que isto é muito importante para resgatar e esta criação de vínculos mais seguros. Nós não temos muito espaço, a mulher, as famílias, não têm muito espaço para a primeira infância poderem dar, trabalhar aqui esta questão da vinculação segura e dos pais ou dos cuidadores. E o que nós sabemos em termos científicos é que vão para a escola, vão depois socializar, não têm isto que a doutora Alexandra falava de regulação de emoções, empatia, e portanto eu acho que nós temos que, nos espaços, e a escola é um sítio privilegiado para isso, é um espaço de relação e portanto é aí que nós temos que reparar e promover vínculos seguros. E quando nós vejamos disponibilidade dos professores que não têm uma tarefa fácil, precisamos de disponibilidade de toda a gente da comunidade escolar para nos relacionarmos e não logo antagonizarmos. Normalmente é isso que acontece no adolescente. Pomos um rótulo, acabou, aquele é o violento, aquele é o agressivo, aquele é o isto. Não, as pessoas são mais do que isso. E acho que é importante ir à descoberta disso. Para fecharmos, estamos quase no fim do culto, mas não quero interrompê-la, mas Não, era só para mas completar. o meu mote agora é muito simples. Uma ronda muito rápida, 2 minutos. Que futuro, ou seja, que futuro não violento imaginamos? Ou seja, se queremos uma sociedade não violenta, como é que imaginamos? O que é preciso? Digam 2 ingredientes mágicos. Tá? Estamos aqui ao pequeno almoço. 2 ingredientes mágicos. Começamos por aqui com a doutora Alexandra. 2 ingredientes mágicos. Um futuro não violento. Ingredientes mágicos. Os primeiros anos de vida serem de grande vinculação e falar-se com as crianças normalmente das coisas sem ter medo de que são crianças e não podem ouvir falar disto ou daquilo. Não, logo no início, no pré-escolar, em casa, falar abertamente, tirar as dúvidas, pô-los a eles entre si, a conversar sobre as coisas. Depois tem uma linguagem diferente da nossa.
E penso que isso é um dos caminhos para as tais regras, criarem as tais regras e a empatia e saberem respeitar o outro. Esse diálogo é um ingrediente. Próximo ingrediente mais. Próximo ingrediente, vai. Ah, dar soluções, já é um nível mais terciário, mas dar soluções mais rápidas em termos da justiça. E eu peço desculpa de trazer esse assunto para aqui, porque muitas pessoas não denunciam, não fazem, não atuam, porque acham que não vale a pena. O que é uma coisa totalmente errada. Não, vale sempre a pena. E quanto mais se denunciar, mais podemos combater e mais podemos fazer. Não é? Mas, enfim, o que temos. Mais, digamos que o segundo ingrediente podia ser mais denúncia cidadã. Sim, Digamos assim, sim. cívica. Apesar de eu achar que aumentou. Mas é preciso mais. Mas é preciso mais. Mais desse pozinho, né, no prato. Continuando o nosso cozinhado. João, 2 ingredientes mágicos. Bom, não é fácil, não é fácil. 2. Possíveis. Mas considerando que nós vivemos muito. Isto é dinâmico, mas as dinâmicas estão em velocidade ágil, digamos assim. Está tudo a acontecer muito rápido. Não é? Do ponto de vista da prevenção criminal e do policiamento comunitário, eu não posso deixar de entender que é muito importante a comunicação. Nós temos que comunicar todos melhor. Nós temos que gerir melhor. E para gerir temos que medir. Não é? Não se consegue gerir uma coisa que não é medida. Nós temos que reportar todos as forças de segurança nesta rede que cautela a segurança de todos, nas suas diversas dimensões. Temos que reportar. Eu insisto muito. Tudo tem que ser registado, tudo tem que ser reportado. Não se pode deixar para depois e não temos de deixar de incomodar os nossos parceiros. Que não é incomodar. Se calhar não tem a importância. Não, tem que ser. Vamos reportar. E depois, porque todos temos perspectivas diferentes sobre a segurança. Temos perspectivas diferentes sobre a segurança. Nós sabemos, temos pontos focais, mas de maneira geral, vemos as coisas de maneira diferente. E isso é que é o bom. Mas para isso temos que comunicar melhor. Temos que todos comunicar melhor. Depois, eu acho que a empatia. Temos que criar elos de empatia entre todos. Não é? Não podemos achar que o assistente social vamos estereotipá-lo ou que o agente da autoridade vamos estereotipá-lo. Temos que ser todos mais empáticos. Temos que ter essa sensação na comunidade. Nós somos servidores da comunidade, não é? Nós somos cá para servir a comunidade. E a comunidade pode servir de nós. Ou seja, tendo empatia, comunicando todos melhor, eu entendo que é possível mitigar estas problemáticas, não é? Do suicídio de crianças, suicídio em crianças, que é uma nova realidade. Esperamos que não seja, que é emergente, mas que não vá muito longe, né? Temos que tratar disso. Idosos também, quer dizer, temos que trabalhar estas duas dimensões. Parece-me que nós debatemos isto, o que é que vamos fazer para melhorar o próximo ano. Os nossos dados estatísticos, nós anotamos tudo, não é? Isto a mim parece vindo de uma força de segurança que está a dizer que a empatia é muito importante, ou que a comunicação é muito importante, parece que isso nos passa um bocadinho ao lado. Mas não passa. Porque não é a farda ajuda e os cidadãos verem um guarda armado e faz a comunidade. Faz diferença, mas nós, da perspectiva da prevenção criminal, do policiamento comunitário, entendemos que isso não é o que faz mais a diferença. O que faz mais a diferença é nós sermos empáticos, comunicarmos bem e não termos obstáculos à interação com a população. Eu penso que são 2 excelentes ingredientes adicionais, como aqui o nosso cozinhado mágico. É um bocado de pensamento mágico, mas também temos que cozinhar. Filipa, mais 2 ingredientes para essa não violência na comunidade. Eu diria correção. Com isto, para não parecer muito naif, o amor, não é? O amor é a loucura que salva o mundo e, portanto, eu acho que pode ser por aí.
e desemaranhar papéis. Acho que nós temos que voltar a assumir os nossos papéis sociais e perceber que tem que haver esta consciência, esta maturidade do que é que cada um tem que fazer. Eu às vezes acho que andamos um bocadinho a misturar as coisas, de se clarificar papéis e não tirando as outras coisas que são muito importantes. Faltam mais 2 ingredientes mágicos. Posso fazer uma maldade, deixa-me só introduzir 2 questõezinhas prévias aos ingredientes e vou trazer 4 ingredientes. O professor Carlos Neto, que é um dos maiores especialistas mundiais em desenvolvimento infantil, foi uma professora há muitos anos, é uma pessoa muito considerada a termos mundiais, tem uma frase muito simples, mas acho que é muito interessante. Passeiam-se hoje em dia mais os cães do que as crianças. E qualquer família que tenha um cão em casa tem tempo para de manhã e à tarde passear o seu cão, mas as crianças muitas vezes não saem de casa ou só saem para a escola e voltam-se a casa. Esta é uma questão que nos deve fazer pensar. Outra questão que não é, já não temos tempo hoje, é a questão do desporto. Da atividade física também o desporto é um espaço por excelência para haver violência, muitas vezes psicológica, para crianças que só por são menos dotadas nunca podem jogar um jogo, não são convocadas por treinadores, muitas vezes a violência psicológica que os pais fazem, pressionando as crianças para o resultado, para o rendimento. Competição. E portanto é um espaço onde pode ser um espaço terrível, mas também pode ser um espaço excelente de crescimento, de aprendizagem com o outro, estar com o outro, etc. Os ingredientes. Nós temos o triângulo do brincar, que tem depois um vértice superior, que é as outras crianças. A escola garante isso, temos que permitir as crianças estarem com os outros. E depois são 3 pontos, 3 vértices do triângulo, que é o tempo, o espaço e a supervisão. Se dermos tempo às crianças para brincar, se conseguirmos criar espaços dentro das escolas e na cidade que as crianças possam brincar, e a supervisão for amiga de brincar, seja pais, assistentes operacionais das escolas, professores, educadores, se souberem saber não intervir na brincadeira das crianças, até certo ponto, naturalmente, estamos conseguindo dar um contributo enorme para que sejam crianças mais felizes, mais estruturadas e muito menos violentas, atualmente. Perfeito. É uma boa maneira de terminar. Portanto, deem tempo ao diálogo, à empatia, à comunicação e até breve. Respirem.